Bom dia, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais um dia na presença do nosso Deus, para engrandecer, para louvar e para exaltar o nosso Deus. Manhã essa qual deixa uma palavra ao seu coração, para que nesse dia seu coração receba essa bênção do Senhor. Que nesse dia Deus possa transformar o teu coração, Deus possa abençoar você, a sua casa e a sua família. Nessa manhã que você seja cheio do Espírito Santo. Que Deus chegue com providência em sua vida, que o Senhor Jesus chegue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, abrindo portas, libertando e te dando sabedoria. Amém? Querido e eterno Pai, Deus da glória, nessa manhã eu venho a Ti, meu Pai, agradecer pela boa noite de descanso e agradecer por mais um amanhecer. Que o Senhor venha me abençoar, que o Senhor venha abençoar todos os meus amados irmãos que vão ouvir essa Tua palavra, que o Senhor possa derramar chuva de bênção na casa deles, que o Senhor possa abrir porta na vida deles, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, possa salvar, que o Senhor possa chegar com providência naquilo que essas pessoas têm orado. Querido Deus, Pai, nós invocamos o Teu nome, Senhor, e te pedimos sabedoria, Senhor, para encarar cada dia como se fosse o único. Pois o Senhor sabe, meu Pai, que diante de muitas dificuldades nós tem passado, mas o Senhor tem estado ao nosso lado. Glorificado seja o Senhor, meu Pai, por nunca ter nos abandonado. Glorificado seja Deus pela vida, Senhor. Querido Deus, chega onde a Tua mão possa alcançar, meu Pai. Chega onde eu não posso ver, mas o Senhor pode ver todas as coisas, meu Pai. Chega nos hospitais, chega nas casas de apoio, chega, meu Pai, nos presídios, chega, meu Pai, no lado dos idosos, chega, meu Pai, naquelas pessoas que encontram em situações de rua, meu Pai. Chega, meu Pai, onde aquelas pessoas se encontram desabrigado por causa dos desastres naturais, meu Pai. Querido Deus, chega na vida dessas pessoas que se encontram angustiado, que se encontra depressivo, meu Pai. Querido Deus, chega, Senhor, aonde essa pessoa tem clamado, meu Pai. Chega com providência, meu Pai, na vida dessa pessoa, se é pelo filho, se é pela filha, se é pelo esposo, pela esposa. Chega, querido Deus, aonde eu não posso chegar, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, através dessa palavra, toca o coração de alguém para que alguém seja restituído através da Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Eu deixo essa palavra, meu Pai, meus amados irmãos, lá no livro de Joel, capítulo 1, capítulo 1 a seguir. Meus amados, e se Deus tocar em seu coração e você sentir que pode compartilhar essa palavra com alguém, compartilhe, se inscreva nesse canalzinho aí, dando força para nós, para que Deus possa enviar mais pessoas para se inscrever nele. Deixa o joinha aí, compartilhe, se inscreva nesse canal, para que Deus possa enviar mais pessoas para compartilhar, para se inscrever, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Glorificado seja Deus. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do monstro, porque tirado é da vossa boca, porque uma nação subiu sobre a minha
terra poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leões e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vida uma asolação e todas a loucura. Lançou por terra, os seus samentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortado a oferta de manjares e as libações da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está asolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo faltou. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Glorificado seja Deus, meus amados. Cinge vós e lamentai vós, sacerdotes, gemei, ministro do altar. Entrei e passai, vestido de pano de saco, durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e as libações cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma asolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. A semente apodreceu debaixo dos seus torres. Os celeiros foram asolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém, meus amados? Nós vemos nessa palavra que a palavra já começa falando que a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Nós vemos que muitos lugares estão secos aí, muitos lugares estão faltando os mantimentos da nação. Mas nós temos um Deus que desce sobre nós o maná que não nos falte. Então devemos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Então nessa manhã eu venho dizer para você, eu venho falar para o seu coração, o que a palavra de Deus diz no versículo 1 de Joel, no versículo 2, no capítulo 1 de Joel, no versículo 2. Ouve isto, vós, anciões, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais,
No 3, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. No 4, o que ficou de um inseto, o outro comeu. O que ficou do outro, o outro comeu. E daí por diante, meus amados. E nós temos visto que a cada dia que passa, vem diminuindo as plantações, vem aumentando cada dia mais a falta de alimentos. Nós vemos que a falta de alimento é tão grande pelos preços. Quando a gente chega no supermercado, nós vemos o preço do arroz, nós vemos o preço do feijão, nós vemos o preço da farinha, do óleo. Por quê? Por causa das plantações que estão se acabando. Por causa dos legumes que estão se acabando. Nós vemos que tudo que plantamos hoje, a largata come um pouco, come mais da metade. Ou seja, a palavra de Deus se cumprindo. Então, nessa manhã eu venho dizer para você que tudo que está escrito aqui tem se cumprido. Para que o nosso Deus seja glorificado aqui na terra e seja glorificado nos céus. Então, meus amados, o que resta a nós a fazer é fazer como fez a grande cidade de Nínive, proclamar um jejum. Proclame um jejum na sua casa, faça um jejum. Faça um jejum na sua casa, por aquilo que seu coração almeja. Faça um jejum, faça oração, jejum e ore, para que Deus venha restituir tudo aquilo que você tem almejado em seu coração. Aqui no versículo 10 do livro de Joel, fala: o campo está asolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo faltou. O 11, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. No 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a roméria também, e a palmeiras e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Nós vemos, meus amados, que até a alegria do agricultor acabou. Por quê? Porque tem faltado a chuva para que eles plantem, para que venha uma boa colheita. Mas Deus é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Até hoje Ele tem sustentado todos de pé, para que não os falte o maná. E que você venha agradecer a Deus, como o Senhor sustentou aquele povo no deserto com o maná. O Senhor tem te sustentado até hoje. Se você analisar bem, se você prestar bem atenção, você vê que diante das dificuldades, o Senhor não deixou te faltar nada. O Senhor tem nos sustentado, tem feito maravilhas em nossas vidas. Aqui no versículo 13 do livro de Joel, primeiro Joel 1. Siga vós e lamentai, vós sacerdote, gemei ministro do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libações cortadas foram da casa do Senhor. No 14, santificai um jejum, apregoai um dia,
de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. No 15, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como um asolador do Todo-Poderoso. Meus amados, o que essa palavra quer dizer? O que essa palavra vem nos pedir é que façamos um jejum. É que juntamos-se e fazemos um jejum. Como fez o rei na grande cidade de Nínive, proclamou um jejum a todas as nações, a boi, vacas, ovelha, que não desce água, não desce pasto, não desce nada. Então, o Senhor teve misericórdia daquela cidade. Agora eu te pergunto, meus amados irmãos, nos tempos em que vivemos aqui nesta terra, com a desobediência dos homens, será que se os nossos governantes proclamassem um jejum a toda a nação, será que seria ouvido? Será que as nações se ajoelhavam diante do Senhor para que o Senhor viesse ter misericórdia da terra? Então, já que toda a nação não faz isso, será que toda a igreja do Senhor poderia fazer esse jejum? Proclamar um jejum? Todas as igrejas do Senhor se reunissem e proclamassem um jejum para que Deus viesse ter misericórdia dessa terra, dessa nação? Cabe aos nossos líderes se reunirem, se unirem para fazer isso, para que Deus venha ter fé, para que Deus venha achar fé na terra e tenha misericórdia da humanidade. Nós vemos, meus amados irmãos, que diante da pandemia a qual tem passado, nós vemos que os nossos governantes decretaram o lockdown. E nós vemos que entrou num ouvido, saiu no outro da humanidade. Poucas pessoas o cumpriram, o lockdown. Então, nessa manhã eu quero dizer para você, será que se a humanidade fizesse isso, será que os nossos líderes fizessem isto, proclamassem um jejum, será que as pessoas iriam respeitá-la? Acho eu que não, meus amados, porque se teve a pandemia, a mortandade que tinha, pessoas andando nas ruas sem máscara, pessoas em rodinha tomando bebidas, festando e levando a doença para seus pais, para suas mães, para seus avós, para aquelas pessoas que estavam dentro de suas casas, se resguardando do vírus, mas pessoas estavam na rua levando para dentro das suas casas. Então por aí nós vemos o quanto as pessoas são difícil de fazer um jejum, de proclamar um jejum, de fazer algo para que Deus venha ter misericórdia. Nessa manhã o que eu tenho a lhe dizer, meus amados, é que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que a misericórdia de Deus desça sobre nós. Porque a palavra diz lá no livro 1, lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, proclamai um jejum aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como um asolador do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? 17. A semente apodreceu debaixo dos seus torres. Os celeiros foram asolados, os armazéns derribados,
porque se secou o trigo. No 18, como geme o gado, as manadas das vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. No 19, a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. No 20, também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Nós vemos, meus amados, o que essa palavra vem nos dizer. É que todos choram, até os animais, todos choram por falta do pasto, daquela fartura que tinha. Então nós também sentimos falta daquela fartura que tinha. Nós vemos do tempo dos nossos pais, nossos avós, quem é de mais idade, vê e sabem as farturas que haviam. Eram tempos difíceis, mas tinha fartura. Nós hoje vemos os tempos difíceis, mas nós não temos, nós temos que comprar. Então fica bem difícil. O dinheiro curto, os empregos não tem, as pessoas sempre em suas portas, em suas casas, esperando aparecer algo para fazer, para ganhar um pouco, para levar o pão para sua casa. Em tempos atrás nós vimos que essa época, todos os cidadãos, pais de família, tinha a sua fartura, tinha o seu milho, tinha o seu feijão, tinha suas plantações estavam bem avançadas. Nós vemos que agora, meus amados, a chuva tem estado escasso. E até essa data tem pessoas que não plantou ainda. Hoje é 17 de fevereiro. Tem pessoas que não plantou ainda. Por quê? Porque a chuva cessou. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprir. Quem é de mais idade, se você tem uma pessoa de mais idade em sua casa e você não está entendendo o que essa palavra está dizendo, peça para seu avô ouvir o que essa palavra tem falado. Peça para ele ouvir e contar para você o que essa palavra tem falado até agora. Ou se você tem uma Bíblia em casa, peça para ler o livro de Joel. Peça para ler, procure o livro de Joel e leia para seu avô, para o seu pai, para sua mãe, para aquelas pessoas de mais idade, para que ele explique bem melhor do que eu o que essa palavra está dizendo aqui. Porque a minha idade não é tão avançada, mas se você ler essa palavra ou mostrar essa mensagem para uma pessoa mais idosa, você vai ver que ela tem mais argumento do que eu para explicar o que essa palavra tem nos falado até aqui. Então nessa manhã eu quero dizer para o seu coração, meu amado e minha amada, que como diz a palavra, olhe, lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 3. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outras gerações. Então essas palavras, ela vem de geração em geração. Ela vem de longe. E todos que estão aqui, que leu, que prestou atenção, mesmo que não tenha lido a palavra de Deus, mas tem visto o que essa palavra está falando aqui. Então, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outras gerações. Então nós vemos o que essa palavra tem nos falado. Glorificado seja Deus por essa palavra. Glorificado seja o nome santo do Senhor, porque Ele tem falado e a tua palavra tem se cumprido aqui na terra. Então glorificado seja o nosso Deus, por a palavra dele estar sendo se cumprida aqui na terra. Amém?
Que o seu dia seja abençoado por Deus. Que a sua casa seja abençoada por Deus. Amém?